Pessoal, aí olha só. Eu até para a gente poder, como ele falou, pode ser que a prova de vocês seja mais próxima do que a gente imagina, né? Aí, olha só, vamos relembrar, porque quando a gente entra no grupo dos complementos, eu tenho que dar uma avançadinha com vocês, porque os complementos da língua portuguesa também são orações subordinadas na mesma língua portuguesa. Então, a gente viu o primeiro complemento, que é o predicativo, certo? Então, a gente vai ver um tipo de oração que está ligado ao predicativo. Mas antes disso, vamos só relembrar o que é o predicativo para eu chegar até esse ponto. Minha ideia hoje é explicar para vocês a oração predicativa, o objeto direto e o indireto e a oração objetiva direta e indireta. É muito fácil, só o nome que muda, mas é muito fácil, tá certo? Então, vou começar com um exemplo aqui. Opa, caneta errada. Então, olha só, gente boa, só para lembrar vocês. A gente viu que quando um adjetivo aparece numa frase, e se ele for obrigatório nessa frase, ele é chamado de predicativo. Vamos só relembrar algumas outras coisas que a gente já viu também. Ó, a frase não tem vírgula, então significa que o que está antes do verbo é obrigatoriamente o meu sujeito, certo? A gente viu também que se eu mudar o primeiro e mudar o que vem depois do verbo também, o verbo é de ligação. Então, ó, os documentos são longos. Mudei o que estava antes, o verbo e o que estava depois. Significa, portanto, que esse é aqui é um verbo de ligação. E se é um verbo de ligação, boa noite. Isso daqui é um predicado nominal. Oi. Esses são... Não, esses verbos que você falou, nadar, correr, não sei o que, esses não são de ligação. Eles são verbos que indicam ações. Tá? Então ele é verbo de ação, é o outro grupo. Você que chegou agora, o Anselmo esteve aqui mais cedo para falar que a partir da semana que vem vocês têm aula até quinta-feira, de segunda a quinta-feira. Por quê? Hã? Eu vou ver isso com ele ainda, que eu não sei se vai entrar mais gente, se não vai. Pode ser que tenha. Então, ele deve falar comigo ainda, não sei. Bom, não sei. Não, obrigado. Então, olha só, tem aqui alguma novidade? Não, né? Hã? Não, mas você entendeu a lógica? Se eu mudei aqui, mudar o verbo, mudar o que veio depois, ele é um verbo de ligação. Se só mudar o que veio antes, não mudar o que veio depois do verbo, aí não é verbo de ligação, tá? Mas se você usar o são, vai mudar. Agora pensa assim, o documento trouxe problema. Os documentos trouxeram problema. Eu posso falar problema? Precisei mudar tudo. Então não é de ligação. Entendeu? Se mudar o que veio, só é de ligação se mudar o que veio antes do verbo e o que vem depois do verbo. Aí a gente viu na semana passada... Não, então, por isso que ele é um verbo de ligação. Se você mudar o começo, você muda o verbo que vem depois do verbo. Exatamente. Aí, olha só, gente boa. Isso. A gente viu na semana passada que quando um adjetivo é obrigatório na frase, longo é um adjetivo. Se ele é obrigatório na frase, ele é chamado de predicativo. Então, esse adjetivo aqui, eu não posso tirar da frase, então ele é um predicativo. Certo? Quem é longo nesse caso? Não é o documentário? O documentário não é o sujeito? Então, ele é um predicativo do sujeito. Certo? Entendido? Até aqui, alguma novidade além do que eu falei com vocês já?
Então vamos, como eu falei, junto com os complementos, a gente vai começar a ver as orações subordinadas. Então olha só, se eu falar assim, olha, o documento é que é longo. Foi o que eu escrevi aqui. O documento é longo, o documento é que é longo. Foi só isso. Concordam que agora eu tenho dois verbos? Tenho dois verbos, não tenho? A gente viu lá no início do curso que o número de orações é equivalente ao número de verbos. Então aqui eu tenho um verbo só, uma oração. Aqui eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, tá? Vocês não precisam saber isso, que isso não vai ser cobrado de vocês. Mas, por exemplo, aqui eu tenho uma oração, aqui eu tenho outra oração. Cada oração cria um verbo, certo? Então, ó, eu chamo isso daqui de oração. E chamo isso daqui também de oração. Por que que eu chamo de oração? Só porque tem verbo. Isso aqui significa que tem verbo. E aqui também que tem verbo. Ó, eu parti de onde eu terminei na semana passada, tá? Isso aqui é um adjetivo que não pode ser retirado da frase. A gente chama de predicativo. Aí eu botei dois verbos agora. Então, se eu botei dois verbos, eu tenho duas orações. Na língua portuguesa, quando eu tenho duas orações, eu tenho que ver se elas existem sozinhas ou se uma depende da outra. A primeira oração tem significado sozinha? A segunda significa alguma coisa sozinha? Quando elas não têm significado sozinhas, a relação entre elas é uma relação de subordinação. Subordinado significa depender de alguma coisa, tá? Então, isso daqui a gente chama de oração principal. Por que oração principal? Ela é principal porque ela dá origem a outra. Eu estou botando o nome e o que ele significa para vocês verem que não é nenhuma coisa fora do comum, tá? Se aquela ali é principal, concordam que essa depende dessa? A oração que depende da outra é chamada de subordinada. Então, por que que ela é chamada de subordinada? É porque ela depende de outra. Eu vou primeiro fazer a explicação toda, depois eu mostro o macete para vocês, tá? Mas eu quero que vocês entendam que é importante a gente entender as coisas. As orações subordinadas se subdividem em três grupos. Se eu tenho uma subordinada, ela pode ser substantiva, adverbial ou adjetiva. Qual é a diferença de uma para outra? Tudo que é um substantivo, eu posso substituir por pronome. Se eu puder trocar por um pronome, ela é chamada de substantiva. Se eu puder mover de lugar, ela é adverbial. Se não for nenhuma coisa nem outra, ela é adjetiva. A gente faz por eliminação, só existem três tipos. Então, eu já sei que se tem um verbo é uma oração. Se isso não significa nada sozinho, isso é subordinado. Certo? Hã? Boa noite. Não, não. Olha só. Vamos lá, gente. Vamos voltar. Deixa eu só explicar para ela que chegou agora, só para entender. Ó, na semana passada a gente parou nesse ponto aqui do predicativo do sujeito, lembra? É um adjetivo que eu não posso retirar da frase. Aí olha essa primeira frase. O documento é longo. É aqui eu botei. O documento é que é longo. O documento é que é longo. Tá? Aí eu tenho dois verbos.
Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Certo? A primeira oração significa alguma coisa sozinha? Então a relação entre elas é de subordinação. Então significa que essa é a principal, essa é a subordinada. Aí eu falei com a turma aqui o seguinte: nós temos esses três tipos de subordinada: substantiva, adverbial e adjetiva. A substantiva é aquela que eu posso substituir por um pronome. A adverbial é aquela que eu posso trocar de lugar. E a adjetiva é a que não é, eu eliminei as duas possibilidades. Aí pensem comigo. Eu poderia falar, o documento é esse? Trocar essa oração inteira por um pronome? Posso, não posso? Então, não é uma frase possível? Tem que pensar assim, é uma frase possível. Então, se é uma frase possível, essa é uma oração subordinada substantiva. Por que ela é substantiva? Ela é substantiva porque ela é substituível por um pronome. Poderia. Poderia. E o que acontece? O que vem depois de um verbo de ligação não é sempre um predicativo? Não é sempre um predicativo? Então, essa é uma oração subordinada substantiva predicativa. Sim, predicativa por quê? Porque ela vem depois de um verbo de ligação. Não. Não. O sujeito dos dois és é o documento. Exatamente. Então, gente, entenderam como é que a gente constrói esse nome? Os nomes das orações, todos eles têm um significado. Então, se eu tenho um verbo só na frase, eu não faço esse tipo de análise. Mas se eu tenho dois verbos na frase, eu já tenho que fazer esse tipo de análise. Uma banca, portanto, pode querer que vocês saibam que isso daqui tem a mesma função que isso tudo aqui. Por que tem a mesma função? Isso é um predicativo do sujeito. Isso é uma oração predicativa. Então, isso tem a mesma função disso daqui. Certo? Não. Isso é uma conjunção integrante. Aí vem uma dica agora importante para vocês. Em termos de classificação de oração, tá? Só a oração subordinada substantiva predicativa tem isso daqui. Ou seja, se vocês forem bons de memória, tem é que numa frase, o que está junto com o que é uma oração subordinada substantiva predicativa sempre. Esse é que só existe nesse tipo de oração aqui. É mesmo. Você falou um é mesmo, tipo assim, então é mesmo. Deu para entender então a relação do predicativo com a oração predicativa? Eu falei no comecinho da aula que as orações, que a gente está vendo os complementos agora, né? Os complementos viram orações subordinadas quando ganham mais um verbo. Então eu vou explicar o complemento junto com a oração subordinada equivalente a ele. Só isso daqui. É que eu vou usar de novo a aula inteira. Ali não. É só isso aqui eu vou. Claro. Povo de casa, alguma dúvida? Não entenderam alguma coisa que eu falei aqui?
Eu saio daqui para não aparecer na foto, né? Que eu não sou fotogênico, não. Eu sempre saio cagado nas fotos. Eu sempre saio cagado nas fotos. Obrigado. Obrigado. Vocês levantam muito a minha autoestima, gente. Bem, ó. Foi bem legal. Não, mas lá não. A que o Rodrigo postou, não. Gente, então olha só, a gente viu o predicativo, a gente vai ver agora os objetos, certo? E junto com os objetos, a gente vai ver as orações objetivas também, para vocês verem que é a mesma coisa, só porque... Hã? É a matéria de hoje. Então vamos lá, vou botar aqui a primeira explicação, a gente vai ver primeiro o objeto, depois a gente vê a oração objetiva. Fazer só uma observaçãozinha aqui para aqueles que não lembram dessa diferença. Gente, Robério, quanto tempo que eu não vejo Robério? Isso que eu ia falar agora, continua caminhando. Gente, só para quem não lembra dessa classificação, intransitivo é o verbo que não precisa de complemento. Transitivo é o verbo que precisa de complemento. Então pensa comigo o seguinte, se eu falar assim, acordei, preciso dizer mais alguma coisa? Não, porque a ação de acordar existe por si só. Agora, se eu falo assim, li, precisa de alguma coisa? Sim, para que a ação de ler aconteça, é preciso que haja algo a ser lido. Para a ação de comer acontecer, é preciso que haja algo a ser comido. Então, se o verbo precisa de algum complemento, ele é um verbo transitivo. Se ele não precisa de complemento, ele é intransitivo. Certo? Entenderam essa diferença? Ó, se eu... Não, eu repito, sem problema. Intransitivo é o verbo que não precisa de complemento. Transitar na língua significa não ser pleno. É um conceito criado por um professor americano que ele diz que algumas palavras não têm plenitude de significado e, portanto, elas transitam com outras palavras. Certo? Ele até usa no livro dele uma analogia que eu acho muito interessante. Ele fala que o verbo transitivo é igual a pessoa solteira. Como ela está solteira, ela fica se relacionando com outras pessoas para se completar. A pessoa que já está feliz por si só, ela não precisa de mais ninguém. Então é a pessoa que não transita entre outras pessoas. Ele usa essa analogia para explicar a diferença. Hã? Não é? Mas vê se não é fácil entender assim. Tem pessoas que não precisam de ninguém para viver, para estar feliz.
Exatamente. Mas tem pessoas que precisam de alguém. Exatamente, ele é autossuficiente. Então aqui, por exemplo, aqui aparecem verbos como dormir, acordar, morrer, levantar, certo? Você pode falar, tipo, fulano morreu. Você não precisa dizer de quê. Você pode dizer, mas você não precisa para que isso faça sentido. Exatamente. É a mesma coisa do trabalhar. Você pode falar, eu trabalho. A ação já está ali. Você não precisa dizer onde, quando, com quem você trabalha. Agora é diferente de você falar que escrever. Para a ação de escrever acontecer. Aí é adjunto, né? Complemento. Não é obrigatório na frase, ele é um adjunto. Tudo que não é obrigatório na frase é um adjunto. Por exemplo, aqui, olha, se eu falo assim, olha, só para ilustrar isso que eu estou falando com vocês. Pessoal, pensa aqui comigo o seguinte, só para você ter certeza que não é verbo de ligação. Se eu colocar, nós trabalhamos em fábrica, não sou obrigado a mudar o que vem depois. Não é verbo de ligação. Nós escrevemos um livro, não sou obrigado a mudar o que vem depois do verbo, não é de ligação. Aqui, se eu parar a frase, eu já tenho uma ação plena. Eu trabalhei, certo? Isso aqui já forma uma ação. Eu trabalhei. O que vem aqui em fábrica não é uma informação obrigatória para essa frase. Isso daqui não é um termo que é obrigatório na frase. Ele pode ser retirado. Então, se ele pode ser retirado, ele é um adjunto. A gente já viu isso. Eu não poderia falar em fábrica eu trabalhei, eu em fábrica trabalhei? O adjunto que anda para lá e para cá é o adjunto adverbial. Esse é um adjunto adverbial de lugar. Adjunto porque ele pode sair da frase, adverbial porque ele é móvel, de lugar porque ele está indicando onde eu trabalhei. Agora aqui embaixo, se eu parar a frase aqui, eu escrevi. A ação de escrever, ela só existe se houver alguma coisa a ser escrito. Escreve. Eu já vou te dar uma outra possibilidade. Não, mas aí, olha só, quando você está falando assim, você está pensando como se fosse uma resposta de uma pergunta. Numa resposta de uma pergunta, todo verbo vira intransitivo. Se você falar assim, olha, você comeu o bolo? Você fala, eu comi. Só que você está respondendo uma pergunta. Exatamente, porque já apareceu na pergunta. Agora, você imagina a seguinte cena, alguém abre a porta, eu escrevi. Já tem uma ação feita aí? Se não tiver o que ser escrito? E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte, deixa agora mesmo o seu like para fazer com que esse vídeo chegue ainda mais longe e ajude ainda mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aproveite também para poder deixar o seu comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar também, que a gente vai estar acompanhando tudo. Valeu?